de Deus, rogai por nós, pecadores. Quero agradecer ao Senhor pela unidade também da nossa comunidade do Ministério Cântaros. Até peço vocês ficarem só mais um pouquinho aqui, que conforme eles foram cantando essa música, o Senhor colocou na intercessão hoje uma profecia assim: eu quero curar muito mais profundamente os seus corações, para que vocês possam dar muito mais fruto. Eu quero curar muito mais profundamente os vossos corações, para que vocês possam dar muito mais fruto. Então, enquanto vocês vão abrindo o coração, só pedir para eles cantarem mais uma vez aquela parte da música que fala assim: vem curar nossos corações, repousa sobre nós. Aí você já vai pedindo para o Senhor curar o seu coração, abrir o seu coração para o que o Senhor quer falar nesta noite. Vem curar nossos corações, Espírito Santo, repousa. Vem curar nossos corações, Espírito Santo. Espírito Santo, repousa sobre nós. Obrigada, que o Espírito Santo continue repousando sobre nós. E hoje eu quero iniciar essa pregação dizendo uma frase que não é minha, mas é uma afirmação do Papa Bento XVI. Só para começar como uma lança já rasgando nossos corações. A família, patrimônio da humanidade. Então essa é a frase que eu estou iniciando, né? E gostaria de dizer para vocês também, para quem não sabe, a CNBB, que é a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, pediu em carta, enviada às autoridades da igreja, para todo o Brasil, de valorizar nas dioceses, né, nas paróquias, nas nossas casas, o Dia Nacional da Valorização da Família. Vocês já sabem qual é esse dia? Alguém já viu as notícias aí nas redes sociais? É o dia 21 de outubro, que vai ser comemorado, celebrado todo ano no dia 21 de outubro. Então, nós, unidos à Igreja do Brasil, unidos à Igreja, todo mundo, né? Nós queremos valorizar esse dia. E nós valorizamos esse dia todos os dias. Mas para falar para o mundo de maneira especial sobre esse dia, né? Vamos se situar no que está acontecendo na igreja, como tem nos ensinado o nosso Pai Fundador. O que nós estamos vivendo desde quinta-feira, dia 11 de outubro? O ano da fé, que foi aberto com a Santa Missa, celebrado pelo Papa Bento XVI. E lembrando, né, que o Concílio Vaticano II completa agora 50 anos do início do concílio, né, que durou 3 anos. E também a publicação do Catecismo da Igreja Católica. Foi publicado há 20 anos. Então, esse tesouro existe para nós, de fácil acesso para nós há 20 anos. E o Papa Bento XVI, na homilia de quinta-feira, ele falou assim, falando sobre o concílio: seus documentos são uma expressão luminosa do Evangelho e da fé da Igreja. Então, unidos à Igreja, neste mês das missões, nesse mês de muita bênção, agora semana que vem já começa a semana missionária também, né?
dos jovens. Então, nesse espírito missionário, por que falar da família? O que a família tem a ver com a missão da igreja? Nos documentos da igreja também fala muitas vezes, inclusive esse que fala do tema desse sínodo, fala assim, que a transmissão da fé começa na família. Então, é muito oportuno a gente falar disso agora. Eu quero iniciar continuando com a palavra Lucas 2, de 15 a 20. A palavra de Deus tem o poder de já... É aquela faca de 2 gumes que já vai abrindo o nosso coração para aquilo que o Senhor quer falar. Lucas 2, de 15 a 20. Depois que os anjos os deixaram e voltaram para o céu, falaram os pastores uns com os outros: Vamos até Belém e vejamos o que se realizou e o que o Senhor nos manifestou. Foram com grande pressa e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. Vendo-o, contaram o que se lhes havia dito a respeito deste menino. Todos os que os ouviam admiravam-se das coisas que lhes contavam os pastores. Maria conservava todas estas palavras, meditando-as em seu coração. Voltaram os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, e que estava de acordo com o que lhes fora dito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, o que os anjos disseram aos pastores que eles veriam? Vocês prestaram atenção aqui? O que os pastores falaram que eles veriam? O que, gente? Que os pastores... Um menino, né, um recém-nascido, deitado na manjedoura, mas esse menino estava sozinho? Jesus, Maria e José. Ali tinha o quê, então? Uma família. E eu vou dizer melhor, né? A família, né? A Sagrada Família. Então, o que os pastores encontraram? Essa família. E Santo Agostinho, ele disse assim, numa das cartas de Santo Agostinho, ele disse assim: aquela virgem era muito santa e admiravelmente agradável a seu marido. Então, toda essa relação de amor da Sagrada Família, os pastores puderam contemplar. E quando eu estava preparando essa pregação, eu pensei nessa passagem e lembrando da salvação da humanidade, que começou, né, todo o projeto de amor de Deus para trazer Jesus ao mundo. Mas Deus não podia ter trazido o seu filho ao mundo de outra maneira? Ele pode, porque ele é Deus, né? Ou ele não pode? Ele pode. Ele poderia ter feito Jesus aparecer já adulto ou já menino, né? Ou se fosse já adulto, talvez não precisasse nem da família, já ia chegar já pregando. Mas o que Deus escolheu? Deus escolheu, Deus Pai escolheu que a salvação da humanidade passasse por essa família. Conforme fala, né, o Papa João Paulo II, o futuro da humanidade passa pela família. Lá no finalzinho da Familiares Consórcio, ele fala isso. Aí eu quero comparar, né, o futuro da humanidade passa pela família. E a salvação da humanidade passou por esta família, a Sagrada Família. Mas será que o futuro da humanidade depende só dessa família, dessa santa família? O futuro da humanidade passa pela minha família, pela sua família. Então, quando nós vemos uma família, a gente já pode ver os traços do que vai ser o nosso futuro. O futuro do nosso país, da nossa humanidade, do mundo. Da mesma maneira, hoje aqui não tem nenhum nenezinho, mas quando a gente olha um bebezinho, tem o Gabrielzinho está dormindo ali, quentinho, né? Mas quando você olha para o Gabriel, você já imagina como ele vai ser quando vai ser adulto, não é assim? Ele não vai ter olhos azuis, né? Não, porque ele já tem nele as marcas dele, aquilo que é dele. Só que dependendo de como ele for levado, como ele for educado, como ele for amado, como ele for alimentado, vai diferenciar o futuro dele, não vai?
Então, a nossa família também não pode ser nutrida de qualquer maneira. E como estão as famílias hoje? Para a gente poder, não prever, mas assim, olhar para as famílias hoje e já imaginar como vai ser o futuro. E nisso, o que depende de nós? Quando a gente fala em família, aqui na Sagrada Família, né, é uma coisa. Mas se você for ligar a televisão, for ligar a internet, e eu fiz essa experiência só para, assim, porque a gente lê a palavra, tudo, mas eu falei, não, deixa eu entrar no que está acontecendo, né? Eu coloquei lá, assim, de maneira muito simples, eu coloquei assim, notícias sobre família. Ainda falei assim, Senhor, o que vier, porque vem aquele monte de notícia, né? As mais recentes, as mais horripilantes, né? O que vier, eu sei que talvez não seja a realidade total, mas é o que está sendo mais anunciado sobre família. E por isso que tem muita gente que não quer mais ser família. Então eu coloquei lá assim, notícias sobre família. A primeira que veio, primeira linha assim. Família condenada por morte e exorcismo de mulher grávida. Singelo, né? Depois, assaltantes torturam família de coreanos. Aí eu não vou colocar tudo porque, né, nem, não é necessário. O mundo já faz isso de maneira eficiente, né? PM assassinado na frente da família. Eu falei, puxa, só isso que é notícia. Eu não coloquei má notícia, eu coloquei notícia. Só que o mundo não conhece a boa notícia, né? E nós temos a boa notícia e a gente não fala da boa notícia. E olha, eu até achei algumas boas notícias, mas eu tive que cavucar. Eu tive que dar nome às pessoas para achar a boa notícia lá na internet. Por exemplo, há uns 10 dias atrás, a gente estava vendo os canais, o Fernando achou lá no Fantástico uma família que estava passando assim de maneira rápida, não foi nem para focar a vida deles. Mas como eu conheço essa família, desde pequena, é uma família de um casal conhecido dos meus pais, que participam da igreja, eles têm 9 filhos, e eles estavam falando assim sobre a maravilha que é a vida deles, que não falta nada, os filhos todos estão estudando. E a pessoa que estava fazendo a entrevista falou assim, não, mas e aí, como é que é? Vocês não brigam? Né? Dando aquela cutucadinha para ver, né? Não é possível, né? Eles falaram assim, não, a gente briga sim, mas aqui um sabe respeitar o lugar do outro, dá tudo certo, não precisa de senha para o banheiro. E falaram assim, né? Aí no final eles perguntaram, e como é que está a vida de vocês? Ele falou, a gente continua em lua de mel. Eles deram um beijo na boca, um abraço assim. E eu posso testemunhar isso porque eu conheço essa família. Agora, quanto foi difícil para achar essa notícia assim nas redes sociais? Estava só o texto, não estava nem o vídeo, né? Mas na televisão mesmo, e passou rapidinho, assim. Num programa de 1 hora, durou 3 minutos isso. Mas era uma boa notícia meio camuflada ali, né? Estava camuflada porque o interesse também não era mostrar a boa notícia, né? Era mostrar, falando sobre a reprodução humana, né? Falando como funciona o corpo da mulher. Você chegou a ver, Maria Helena? Então, olha como o mundo e assim os meios de comunicação trabalham pesado para desvalorizar a família o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Nossa, se acha uma notícia daquelas cabeludas, nossa, vamos lá. É Ibope, vamos lá. Mas a boa notícia existe. Só que ela está escondida. Por causa dos batizados, estão com a boquinha fechada, né? Começar de nós, muitas vezes, né? Aí, continuando, outra notícia aqui, que não é bem notícia, porque acho que todo mundo já sabe, mas eu faço questão de dizer. Senadora Marta Suplicy propõe encerramento da família tradicional. Vocês já ouviram falar sobre isso, né? Quem já ouviu falar? Levanta a mão. Existe um estatuto, eu vou falar sobre valorização da família. Só que para chegar na valorização da família, é como se a gente andasse assim, e tem circunstâncias, situações que querem desvalorizar a família. Né? E a gente, como cristão, muitas vezes tem que tirar isso da frente, tem que conhecer isso para saber onde que está o valor da família. Existe um estatuto da diversidade sexual que conta com um monte de artigos, né, que querem assim alterar a lei atual, né? Assim,
Nós amamos, nós acolhemos os homossexuais, nossos irmãos homossexuais. Mas nós não podemos incentivar, abrir as portas, sabe? Fazer de tudo para que aqueles que têm uma inclinação, em vez de procurarem ajuda, apoio psicológico, cura, não. O que se quer nesse estatuto é que isso dá pano para manga, dá lenha para fogueira. Então, vamos lá. Né? Não é isso. E por que eu estou falando disso quando falo da valorização da família? Porque como que deve ser uma família? Eu não vou perder assim muito tempo de falar sobre esse estatuto, mas assim, só para ter um conhecimento, em linhas gerais, vou falar alguma coisinha só. Deixa eu ver aqui. Quando fala tem um título aqui, um artigo 32, que fala assim, nesse estatuto que querem aprovar, né? Nos registros de nascimento e em todos os demais documentos identificatórios, tais como carteira de identidade, título de eleitor, passaporte, carteira de habilitação, não haverá menção às expressões pai e mãe, que devem ser substituídas por filiação. Não é só esse artigo que tem vários, mas já começa aí, né? Então, a família não tem pai e mãe? É só a mãe? É duas mães? É dois pais? Uma meia mãe e um meio pai? Ou só o pai? Eu sei que nós não estamos aqui para condenar a situação que a família vive hoje e nem para acusar aqueles que estão numa situação difícil em família, que não vivem o plano de Deus na sua família. Mas a gente não pode pisar naquilo que o Deus Criador colocou na palavra de Deus, que é aquela palavra, né? Que o homem e mulher deixarão pai e mãe e serão uma só carne. Não é assim que é falado sobre o matrimônio? É isso que o Senhor quer para o matrimônio. Então, nesse artigo, a gente vê muitas coisas, falando sobre fazer cirurgia, né? Aqueles que têm o homossexualismo, fazer a cirurgia para que possa mudar o sexo. Então, tudo isso é aquela mentalidade que vai chegando, vai chegando, vai chegando. Quando você vai ver, se você falar o contrário, você que é o preconceituoso, você que é o errado, né? E como que essa mentalidade chega? Ela chega de repente? Para essa mulher começar a incentivar isso e falar isso abertamente, tem muita gente já carimbando e assinando embaixo essa mentalidade. Existe um apoio humano para que ela tivesse coragem de colocar isso. E esse apoio humano vem de famílias, vem de pessoas que são família. Talvez não estão conseguindo ser família, mas lá no fundo, elas são família, de maneira errada, não aquilo que tinha que ser, mas são família. E elas são as famílias que estão apoiando isso. Então, quando a salvação da humanidade veio por Maria, com a proteção de São José, e o Salvador é Jesus. Aí, continuando aquilo que eu estava falando, né? Cristo quis nascer e crescer no seio da sagrada família de José e Maria. E como que Jesus quer nascer nas nossas famílias? Como que ele vai ter espaço para nascer? Vai ter mãe, vai ter pai para gerar, vai ter filhos que possam gerar Jesus nas famílias? Ou será que Jesus só era para ser gerado na Sagrada Família? Tem um espaço na nossa família para Jesus ser gerado? Será que todo modelo de família cabe a Jesus? Não é querendo dizer que Jesus é nosso, não é isso. Mas olha, só para fazer essa comparação, Jesus não nasceu no ventre de qualquer mulher. Veio no ventre de Maria. E essa mulher foi preparada por Deus para receber Jesus em seu ventre. E para Jesus ser gerado no nosso coração, na nossa família, é de qualquer maneira? O que vocês acham? Não, né? Então, em cada família que existe no mundo, a gente já pode ver os traços do futuro. Aí, para continuar, né?
eu peço assim para você que é pai, que é mãe, que é filho, né? Que está namorando, você que é avô, é avó, o que eu ofereço para a minha família? E como eu posso mudar, a partir da minha família, a humanidade? Ou a gente acha que o que eu faço dentro da minha casa é um fato isolado e não traz consequências para todo o mundo? É como aquela pedrinha que você joga lá no mar e aquilo vai movimentando a água, a outra pedrinha, a outra pedrinha. O que nós fazemos dentro da nossa casa, o que nós somos na nossa casa, aquilo traz um reflexo na nossa cidade, no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso país e no mundo. E se nós não fizermos a nossa parte, nós vamos prestar contas. Então, isso que eu falei, dessa mentalidade do mundo, né, de querer mudar o estilo de família, né, para as crianças na escola, não vamos mais fazer Dia das Mães, porque tem uma criança lá na nossa sala de aula que ela mora com dois homens, não sei nem como dizer se é um pai e uma mãe, mas são dois homens, duas pessoas do sexo masculino, que são pai e mãe, entre aspas. Aí no Dia das Mães, o que a gente vai fazer? Então não vamos mais fazer Dia das Mães, porque é melhor não constranger a criança. Então, às vezes, a gente, em vez de trazer a boa nova da família, a gente quer se adequar ao mundo para não ter perigo de constranger. Mas e aí? A gente tem que se conformar com o mundo? Ou às vezes a gente tem que perder, né? Muitas vezes eu vejo, né, que pelo jeito que está andando, a gente pode até correr risco de ser preso por falar a verdade, não é? Por isso que a gente não pode deixar de amar. A gente não quer condenar, mas a gente quer mostrar aquilo que o Senhor já colocou para nós, que é a vontade de Deus sobre a família. Então, se a gente for ver, comparar assim a mentalidade cristã, a mentalidade que Jesus nos ensinou, e a mentalidade, eu posso falar atual, satânica, mundana, não sei o que é melhor. Vou falar atual. Mas quando eu estou falando mentalidade atual, é a mentalidade que tem prevalecido nos dias de hoje. Aí, como você, para bom entendedor, meia palavra basta, o que está prevalecendo nos dias de hoje? É a mentalidade cristã? Então a mentalidade atual é o quê? Vem da onde? Do inimigo de Deus. Porque quem está contra Jesus é anticristo, não é? Quem não está comigo, espalha. Ou nós assumimos o evangelho e vivemos aquilo que Jesus ensinou, ou nós somos anticristãos. Mas eu vou dizer mentalidade atual para ficar mais fácil. Por exemplo, na mentalidade cristã, como que deve ser o início da família? Aí vocês podem falar, eu repito aqui no microfone. Como que, na mentalidade cristã, onde inicia a família? O matrimônio. E antes do matrimônio tem as sementinhas, né? Que é o quê? O namoro. E na mentalidade atual? Como que tem iniciado as famílias? Ali a sementinha, né? A família talvez não esteja começando, porque a pessoa fica e não vai dar continuidade, né? Mas como que começa a família? Olha para sua casa, do lado da sua casa, ou na sua casa mesmo. Então começa ao acaso, né? Não é assim? A família começa, puf. Eu estou tão apaixonado. Começou a família. Não é assim? Ou porque a mulher engravidou, ou porque não estava aguentando mais o meu pai na minha casa. Começou a família. Talvez não começou como deveria ser, mas começou. Começou. Então, assim, a igreja coloca o início da família no matrimônio. A mentalidade atual coloca início da família ao acaso, ou porque engravidou, ou porque financeiramente convinha, né? Financeiramente. Ou começou com pessoas do mesmo sexo. E tudo isso, ou sem nada disso, ou até com amor, a família pode ter começado, mas sem o sacramento. E como é que a gente tem deixado isso entrar na nossa casa, essa mentalidade? Outra coisa,
como deve ser vivida a sexualidade na mentalidade cristã? Depois e dentro do casamento, né? Porque muitas vezes vê depois do casamento, depois, dentro e fora, né? Mas é depois e dentro, né, do casamento. E com castidade, né? Porque também não adianta nada viver a sexualidade no casamento e trazer tudo que é coisa do mundo para o ato conjugal, né? Você, quando depois passa dos 20 anos de casado, já está, né? Já passou aquele ardor, não sei o quê, aí vai nos sex shops procurar artifícios e coisas. Então, isso também é a mentalidade atual. O sexo antes ou fora do casamento, a utilização de recursos pornográficos, esses objetos de sex shops, adultério, pedofilia. Mas tudo isso que eu estou falando, gente, a gente fala, imagina, né? Mas isso tudo entra. Igual aquele vazamento debaixo da pia, que fica 5 anos. Quem já teve vazamento debaixo da pia aí? A gente descobre na hora que começa a vazar? Não, né? Descobre só quando os panos de prato já estão tudo embolorado, não é? Mas é assim. Então, essas infiltrações, né? E o que a igreja fala, a mentalidade cristã sobre a vida? A vida, não só a vida dos bebês, a vida. Abertura à vida. E o que a mentalidade atual coloca? Antivida, como se fosse um antídoto. O antídoto é para quê? É para combater o veneno, não é? E a antivida? É um veneno que a gente tem que combater? Não, é a vida. Então, a vida não deve ser combatida, ela deve ser planejada. E não só nesse ponto, mas assim, os métodos que são usados para planejar a vida, na mentalidade atual, não existe planejar a vida. Eles até colocam lá planejamento familiar, mas isso não é planejamento familiar. Isso é anticoncepção. Né? Anticoncepção. E fertilização artificial também está se fechando a vida? Por quê? Porque está se manipulando a vida humana. Isso também é se fechar a vida. Porque não se está respeitando a vida. Está se manipulando a vida humana. Maus tratos, violência doméstica dentro de casa, o pai com o filho, filhos batendo nos pais. Isso tudo é fechamento à vida. Tudo que diz respeito à vida, se fecha à vida. Individualismo, né? Cada um viver só no seu quadrado, né? Cada um com o seu computador, com o seu almoço, com a sua televisão e com a sua casa no seu quarto. Isso não é se fechar a vida? Uso de drogas, a gente poderia falar muita coisa, né? Até o que existe hoje, aquela escravidão camuflada. Você sabe o que é escravidão camuflada? É aquela pessoa que vive, né? Que o patrão exige o trabalho dela, assim, desumano, além dos limites do ser humano. Que a pessoa trabalha e investe toda a sua vida, seu potencial, seu tempo e seu dom, 24 horas para o trabalho. Isso é abertura à vida? Ou aquela pessoa está sendo escrava? Só que é uma escravidão camuflada. Afinal, ela recebe um dinheiro, só que ela não vive, ela sobrevive. Ela dorme e toma banho. Isso é ser família? Isso é se abrir a vida? Não. Então, continuando falando sobre o trabalho, o que a igreja coloca sobre o trabalho? Equilibrar trabalho, lazer e convivência familiar. E o que a mentalidade atual coloca? Isso que eu acabei de falar, né? O excesso abusivo de trabalho, a priorização do dinheiro. Como é que é hoje no domingo? Né? Antigamente, não precisa falar muitos anos, mas uns 20 anos atrás, posso puxar um pouquinho mais, 30 anos atrás, você tinha que andar um pouquinho mais para encontrar alguma coisa no domingo. Hoje, funciona tudo no domingo. E os shoppings estão mais lotados no domingo do que as igrejas. Então, olha como se perdeu os valores da mentalidade cristã, né? E ao contrário do excesso de trabalho, tem também a preguiça e a falta de responsabilidade. Vocês já viram essa situação?
de a pessoa ter família e a família está ali despedaçando e a pessoa está de braço cruzado. E não quer aceitar um trabalho mais humilde, né? Então, essas colocações que a gente vai vendo, a mentalidade cristã e a mentalidade atual. E sobre a fidelidade? Como que deve ser a mentalidade segundo a fidelidade, segundo a mentalidade cristã? Fidelidade dependendo de alguma coisa? Eu sou fiel ao meu esposo se ele continuar magrinho, se ele continuar rico, se ele não me trair, eu sou fiel. É isso? Não, hoje o que a gente vê, né? Tem essa coisa relativa, né? Na mentalidade cristã, é a fidelidade sempre, mesmo quando está desempregado, na doença, quando o nosso cônjuge já está ficando diferente do que ele era, com as falhas que ele pode começar a ter que antes ele não tinha. Mas o que o mundo coloca? Já começa a infidelidade até pelas imagens. Quando você, por exemplo, quando você é casado e você está lá, vamos dar um exemplo, você vai abrir a internet para ver os e-mails. Só que antes você dá aquela passadinha básica nas notícias, né? E na página principal de qualquer provedor só tem coisa boa. Sempre tem, eu vou falar claro, né? Sempre tem aquelas mulheres, né? Daquele jeito, né? Gente, se o homem ficar lá olhando mais um pouquinho, ele não está sendo infiel? Tá ou não tá? Não é? Se ele for lá para o orelhão público e ficar lá lendo todos aqueles adesivos que tem lá no orelhão, ele não está sendo infiel? Ele já não sabe o que está escrito lá? Reza por aquelas mulheres, mas não fica olhando. Você, homem, é imune? Assim, a sua castidade ela é assim, inafiançável. Assim, você não tem perigo de errar ou não? Vocês erram, né? Então, a infidelidade começa na infiltração, bem pouquinho, né? Então, esse adultério que começa nas imagens, nas conversas, aquela risada que você dá quando o seu amigo falou, fez uma piadinha da esposa dele, vamos supor, chamou ela de, sei lá, de bujão e você deu risada, você está sendo infiel. Está sendo infiel. Porque se você riu, você concordou. Então, se você concordou, você pode falar a mesma coisa da sua esposa na sua casa? Né? E ser infiel não é só ter aquele adultério consumado mesmo, de você estar lá com outra pessoa. A gente também é infiel quando a gente difama as pessoas da nossa família. Nossas famílias têm defeito, né? Como é que é com vocês aí? Na sua casa de vocês, todo mundo está perfeitinho, já está pronto para ir para o céu, né? Ou não? Tem defeito, tem temperamento difícil, faz coisa errada, não é assim? Mas se a gente difama a pessoa da nossa casa, a gente não está sendo infiel? Quando lá nos mandamentos diz assim, honrar pai e mãe, e se a gente disser honrar pai e mãe, a gente também não tem que honrar todas as pessoas da nossa família, a começar do pai e da mãe? Então a gente tem que perder esse costume satânico. Eu falo da mulher ou do homem, e falo dos filhos também, de falar mal de quem mora na sua casa, de quem é a sua família. Se você quiser falar mal, mas só um pouquinho, fala lá para Jesus. E já pede para Jesus mudar as palavras da tua boca, né? Mas para Ele. Então, difamar as pessoas da nossa família já é infidelidade. Ser infiel porque a pessoa ficou doente, porque já está velho, né? Aquele homem que está lá com 80 anos, a mulher dele, né, tem 70, então ele já está com outra de 30. É a fidelidade por causa de. Eu sou fiel e eu sou infiel porque. Mas na mentalidade cristã não é assim. Não depende de circunstâncias, não depende da fidelidade do outro, muitas vezes. Se é fiel, porque se ama. E é fiel em qualquer circunstância. Às vezes, vou falar para a mulher, né? Às vezes o marido fez uma e você está lá
Aí vem aquela sua amiga, e aí, como é que está o seu marido? Tá ótimo. O que acontece no mundo? Ah, ele é um cachorro. Ele me fez isso, fez aquilo, outro. Blá, blá, blá. Depois vai lá no sacrário rezar. Ai, Senhor, conserta meu marido, né? Pedir pela conversão do marido. Mas ela tá fazendo o contrário da oração. E para quem que ela está exaltando? Os defeitos. E quando se fala mal da pessoa da nossa família, quem aplaude? É o inimigo de Deus, não é? Então a gente tem que mudar essa mentalidade. Essa mentalidade muitas vezes vem da onde? Esse jeito de falar, esse comportamento vem da onde? Das novelas, dos programas de televisão, que a gente acha que não tem nada a ver, que pode assistir só para dar aquela descansadinha, mas não dá. Infiltra. Eu estava vendo uma reportagem que o Márcio, né, nosso irmão Márcio, consagrado da São José do Rio Preto, ele mandou, que é muito interessante, que fala assim, os efeitos, isso assim, em termos estatísticos, os efeitos das novelas nas famílias. Aí foi feita toda a estatística, né, das cidades onde já existe a televisão e a novela. Claro que até o índio tem televisão com novela hoje em dia, né? Mas fazendo uma comparação com os lugares de quando começou a televisão e quando começou a novela, a margem de divórcios, a margem de violência. E a gente vai falar que não tem nada a ver e que eu só estou dando uma olhadinha só para me distrair. É a mesma coisa que a gente falar assim, o vizinho está brigando lá com a esposa dele. Nossa, eles estão lá, ó. Um falou isso para o outro, um falou isso para o outro. Ai, mas eu vou ficar ligadão aqui, vou ficar olhando. E está lá feliz da vida por estar vendo aquele barraco da casa do vizinho. Hoje a gente não tem vizinho para olhar, porque a gente vive num mundo, todo mundo fica fechado na sua casa. Mas a gente quer ver o barraco do vizinho no Big Brother. E não pode, isso não vem de Deus. Fofoca não vem de Deus, difamação não vem de Deus. Ficar tomando conta da vida do outro não vem de Deus. E por que dá ibope? Porque a gente liga a televisão. Então, quando eu ligo a televisão, eu não posso reclamar do que passa nela. Eu sou culpada. Eu assinei embaixo. E o que a mentalidade cristã fala sobre a transmissão da fé? Como que deve ser a educação dos nossos filhos? A mentalidade cristã é a gente passar a nossa fé cristã para os nossos filhos. E a mentalidade atual? Aquela afrouxada assim, na educação dos filhos, né? Os filhos começam a saber entrar na igreja na catequese, né? Ou às vezes nada. Não existe uma transmissão da fé nenhuma. Nenhuma. Existe só aquela pequena moral. Ó, filhinho, não pode bater, não pode matar. Respeita sua professora. Nisso se resumiu o ensino religioso. Acabou. Como que nós ainda tivemos uma educação cristã? Nossos pais tiveram mais que nós, né? Porque se a gente não tomar cuidado, cada geração vai sofrendo uma desvantagem, não é assim? Porque a fé tem que ser viva. E para transmitir também. Se essa fé não é viva, não é praticada, não é alicerçada, cada geração que vem, cada filho que nasce, você passa um pouquinho menos do que você recebeu. E não deve ser assim. Pelo contrário, você recebeu, você tem que dar mais. Para quando o seu filho já chegar na 5ª geração, aquela fé ainda exista, mais forte que a sua. Só que quando a gente nem vai na missa, a gente não passa a fé para o nosso filho, a gente tem preguiça de rezar com os nossos filhos, a gente está transmitindo a fé? E nós vamos ser cobrados por isso. E quando a gente deixa essa infiltração entrar na nossa casa, aí vem toda a falta de vivência na comunidade. Por quê? Eu vivo a minha fé em Jesus, em Nossa Senhora Aparecida, mas eu vou sentar lá no último banco da igreja, participo da missa e pico a mula. Você vive em comunidade? A fé também precisa ser abastecida na comunidade.
Ninguém vive a fé sozinho. E quando nossos filhos veem que a gente não vive a nossa fé na comunidade, eles não vão viver a fé na comunidade, não vão viver nem a fé, porque eles estão vendo que a nossa fé não está dando fruto. Quando a gente vive a fé também de maneira sacrílega, o que é isso? A gente viver os sacramentos de vez em quando, por exemplo, ir à missa uma vez por mês, e essa uma vez por mês vai e comunga e não confessa. Quando a gente fala mal do padre depois da missa, quando a gente fala mal de quem cantou, de quem acolheu, mas a gente mesmo não faz nada. A gente não pega um folheto do banco e a gente fala mal da pessoa que está lá. Não é dever do batizado ser comunidade? Então, olha a diferença de mentalidade. Tudo isso influencia a família? Sim, né? E com relação ao dinheiro? Eu já falei um pouco do trabalho que está envolvido o dinheiro também. Mas com relação ao dinheiro, como a mentalidade cristã coloca que deve ser? Ter a moderação no consumismo, né? Comprar aquilo que é necessário para o bem-estar da família, ter um equilíbrio financeiro, procurar ter as contas em ordem, gastar aquilo que você, um pouco menos do que você ganha. A mentalidade atual, vou deixar vocês responderem, é isso que é colocado para a gente viver? Não, a gente pode gastar um pouco mais do que ganha, afinal existe um cartão de crédito. Afinal, existe o parcelamento do cartão de crédito, o parcelamento do parcelamento, o empréstimo super, não sei do que, de banco. Tem muitos bancos, o empréstimo em cada banco. É isso que Deus quer para a família? Para essa administração do dinheiro na família deve ser assim? E quando a gente gasta muito, mais do que pode, a gente continua generoso com os nossos irmãos? Ou fica aquela pessoa assim, não, mas eu já estou endividado. Não, imagina, vou ajudar aquela pessoa. Eu não tenho nada, estou endividado. Mas está endividado por quê? Precisava do celular, o último lançamento, em 12 suaves prestações? Porque a gente já tem mais 5 prestações assumidas e essa é a 6ª. Não dá para ficar com outro celularzinho, aquele maiorzinho que tem os botões maior? Dava, não dava? Só que a gente se deixa influenciar pela mentalidade atual, que você tem que comprar, tem que parcelar, você tem que ter, você tem o dinheiro no bolso, passa para nós. Nós estamos ricos e queremos mais. E a sua família? Né? Com relação à educação dos filhos, eu falei da educação religiosa dos filhos, mas a educação de maneira geral. O que a mentalidade cristã coloca? Valores e limites para os nossos filhos. Quem é professora aqui, né, Vera? Tem mais alguma professora aqui? Maria Helena. Como que a gente vê hoje que as crianças estão sendo educadas? Não tem referência nenhuma. Olha só, a Vera está falando que muitas vezes o professor tem que tentar transmitir os valores que a família não deu. Mas é a mesma coisa? O que a professora fala tem um peso, mas o que o pai e a mãe faz tem um peso muito maior. E não tem como substituir. Você pode ter... Continua, viu, Vera? Né? Continua. Mas se não estiver em casa, não adianta. Então, o que a gente vê hoje em dia, os filhos à mercê de si mesmos. Os filhos têm que ser adultos para resolver o que deve fazer da própria vida, porque os pais não dão limite. Os pais não colocam sim e não. Não colocam pode e não pode. Não vão até o fim na decisão. Né? Então, a gente vê a falta de autoridade dos pais. Por quê? Por causa da ausência de valores. Quando os pais perdem os valores, não se passa os valores para os filhos. Alguém pode tentar dar os valores, louvado seja Deus, se aquela criança, aquele adulto assumir esses valores para a própria vida. Só que o que a gente vê é que isso vai acontecer de maneira muito pequena, porque os valores são transmitidos em casa. E como que é a situação do idoso na mentalidade cristã? Amar e apoiar, valorizar os mais velhos da família. A gente pode ver pelas,
atitudes pequenas. A pessoa mais idosa se servir primeiro, né? Ter o lugar mais fofinho do sofá na nossa casa, não é assim que a gente deve fazer? Mas o que acontece hoje em dia? Nas novelas, tem muitos idosos nas novelas? Não. Quem que assim, vive a dinâmica da família na novela? No máximo uns 40 anos, né? Se não tem, né? Os cabelos estão pintados e parece que tem. Por quê? Porque até essa idade você ainda produz e você consome. Então você é alguém. Não é assim que é colocado na mentalidade atual? Então o idoso, quando se fala de idoso, é aquela vovozinha lá, quietinha, que não faz nada. E não é assim. A gente sabe que a força do idoso dentro da casa é muito forte, porque transmite a sabedoria, transmite, assim, lá na fonte, os valores. E isso não é valorizado na sociedade. Eles estão torcendo para morrer logo, para não ter que dar INSS para eles. Não é assim? Então, olha como a gente tem que cuidar, né? Por que os asilos são em grande quantidade hoje em dia? Por que os pet shops também, né? Na mesma proporção, estão em grande quantidade? O que tem se desvalorizado a família e colocado no lugar da família animais? Por exemplo, às vezes a pessoa, o que ela paga da mensalidade do asilo, ela gasta com o cachorro dentro de casa. Não é assim? A convicção religiosa. A igreja coloca a convicção religiosa. Eu sou católico, apostólico, romano. E o que a mentalidade atual coloca? Você pode mudar de religião. Então viver várias religiões, aquilo que você se agrada mais. Você vai na missa no domingo, toma um passe no centro espírita na segunda, aí você faz oração do poder da mente na terça. Afinal, aquela pregação lá do pastor, lá na televisão, nossa, ele falou tão bonito de Jesus. Então, a gente vai abrindo leque para tudo quanto é religião. Nós temos que ter convicção religiosa na nossa família. Senão, os nossos filhos, eles vão crescer assim, self-service. Onde tiver cura, vai. Onde falar o nome de Jesus, vai. E até no centro de Umbanda, você pode até achar um crucifixo lá dentro, mas não quer dizer que ali Jesus é o Senhor. Então, nós temos que ter convicção religiosa. E a castidade? O tempo está passando aqui, vou encurtar aqui, mas só terminar esse pedacinho aqui. Sobre a castidade. Como que deve ser a castidade? Como que coloca a mentalidade cristã? Como deve ser a castidade? Castidade no vestir? São, assim, a castidade não está só no vestir, mas isso nos auxilia e auxilia os outros a viver a castidade. Se eu quero viver em castidade, ou se eu quero que as pessoas que estão à minha volta vivam em castidade, eu posso usar sainha bem curtinha, roupa transparente, decote fundo, roupa muito justa. Eu estou ajudando o outro a ser casto? Não. E no ouvir? Tudo que eu ouço me torna casto? Tem hora que não tem jeito, né? Você está lá no ônibus e estão escutando funk lá dentro do ônibus, você tem que aturar, né? Porque você está no lugar público. Mas tem momentos que a gente pode escolher. E não é só funk, não. As músicas que falam de traição, de aquela coisa de depressão, minha vida acabou, a mulher me abandonou, aquela lenga-lenga. Isso é para nós? É isso que você quer viver na sua família? Vocês escutam música assim? Não tem muita música assim? As músicas que falam de amor entre homem e mulher são todas assim. De gente que foi traída, que foi abandonada, que está rastejando, que não sei o que mais. Gente, isso não é para cristão. Não é. Não é. Isso nem é amor. Ela está falando, isso não é nem amor. Então, só para avançar um pouquinho mais, no falar, o que nos torna castos ou não no falar? Palavrões,
Como eu já tinha dito antes, maledicências, difamações, acusações. E não só isso, palavras fúteis, palavras que não servem para nada. Gira em excesso. Isso tudo, a gente tem que buscar a castidade também no falar. E também no tocar. Tocar. Quando nós tocamos o irmão, quando nós abraçamos, para cumprimentar. Isso também mostra a nossa castidade. Porque nem sempre, aqui na comunidade é uma coisa, mas quando você vai lá no churrasco da sua família, né? Vou falar para vocês homens aí. Vocês não tem aquela cunhada lá que gosta de usar aquela sainha assim? E você não tem que ser casto mesmo assim? Né? E muitas vezes a gente está ali na situação. Como que a gente vai abraçar? A gente tem que pedir a ajuda de Deus, porque em tudo, nessas pequenas coisas, nós somos convidados à castidade. E para finalizar essa parte assim, falando sobre os dons na família. Como a mentalidade cristã fala sobre os dons da família? O uso correto dos dons recebidos. Por exemplo, nossos irmãos têm aqui o dom da música, o dom de tocar, de cantar. Mas o dom que você tem, quando ele não é bem usado, ele pode ser usado para o mal. Para construir a anti-civilização do amor. O mesmo dom que ele tem de tocar violão, ele pode, ele está aqui no grupo de oração, ele podia estar levando pessoas para o inferno, não podia? Então, vamos pedir ao Senhor que nos dê o uso correto dos dons. E o pior que usar o instrumento para levar as pessoas para o inferno é usar os dons para nada, não usar os dons para nada. A pessoa ter os dons e não usar para nada. Para nada. Então, tudo isso fala de valorização ou desvalorização da família. Na Carta às Famílias, que é um documento de 94, o Papa João Paulo II nos disse o seguinte: em semelhante situação cultural, é claro que a família não pode deixar de sentir-se ameaçada, porque ela é incendiada nos seus próprios alicerces. Tudo que seja contrário à civilização do amor é contrário à verdade integral do homem e torna-se para ele uma ameaça. Não lhe permite encontrar-se a si mesmo e sentir-se seguro como cônjuge, como pai, como filho. E no mesmo capítulo, a família depende realmente e por diversos motivos da civilização do amor, onde encontra as razões do seu ser família. E, ao mesmo tempo, a família é o centro e o coração da civilização do amor. O que é civilização do amor? Segundo a definição do Papa João Paulo II, civilização do amor significa comprazer-se com a verdade. Então, se nós queremos construir a civilização do amor, nossas famílias devem começar com a verdade. Não se constrói a civilização do amor por um caminho contrário ao que Jesus Cristo ensinou. E olha o que ele fala aqui no mesmo capítulo, só para ilustrar tudo o que a gente colocou. Se por um lado existe a civilização do amor, por outro lado permanece a possibilidade de uma anticivilização destruidora, como se confirma hoje por tantas tendências e situações concretas. Então, se a família é o patrimônio da humanidade, o que é patrimônio? É um bem precioso, é algo muito valioso da humanidade. Como nós temos vivido a civilização do amor na nossa família? Como? Então, à medida que Jesus, já vão trazer Jesus no Santíssimo Sacramento para cá, à medida que Jesus já vem para cá, nós vamos refletir isso no nosso coração. Eu tenho construído a civilização do amor na minha família? Eu tenho vivido a verdade, mas a verdade de Jesus Cristo, não a verdade que o mundo coloca. Então, vamos receber o Senhor, Ele que quer conosco construir a civilização do amor, da verdade e da justiça nas nossas famílias e nas nossas casas.
és minha vida, beleza do meu jardim. És tu, Senhor, és tu, Senhor. Ar que eu respiro, brisa suave, és tu, Jesus, és tu, Jesus. És minha vida, beleza do meu jardim. És tu, Senhor, és tu, Senhor. Ar que eu respiro, brisa suave, és tu, Jesus, és tu, Jesus. Tua presença me envolve, Tua mão me sustenta. tua presença me envolve, tua mão me sustenta. Estou aqui pra te adorar, olhar no teu olhar, contemplar a tua face, Senhor. Estou aqui pra te adorar, olhar o teu olhar, contemplar a tua face, Senhor. Glórias e louvores se deem a todo momento. Glórias e louvores se deem a todo momento. Glórias e louvores se deem a todo momento. Olhando para o Senhor, assim como cantamos, contemplando o próprio Senhor, que é para nós verdade e vida, que dá para nós o sustento, que é para nós bálsamo, que nos dá toda a cura do corpo, toda a cura da alma. Adore o Senhor. Vá falando para o Senhor o quanto Ele é importante para você. Você que está em casa, no trabalho, que nos acompanha pelo sistema de comunicação. Eis o momento mais profundo e íntimo que você pode ter com o Senhor dos Senhores, com o Rei dos Reis, com o teu Salvador, o libertador da tua vida, da tua família, da tua casa. Ele está diante dos teus olhos. E não há distância que o Senhor não alcance.
Meu irmão, minha irmã, eu desconheço as necessidades da tua vida, mas o Senhor as conhece e te espera. Espera o teu sim, a tua permissão para adentrar a tua vida e mudar a tua história. Mudar teus conceitos, teus preconceitos, preconcepções. O Senhor quer moldar você no amor, na forma do amor dele, que não tem igual, que as novelas não proporcionam, que os bares das nossas esquinas não podemos encontrar. O amor puro, o amor verdadeiro, o amor autêntico. O amor que não escolhe a quem amar, mas ama. Ama sem impor condições. Adore o Senhor. E alguns anos, alguns há 10 anos, outros há 3 anos, outros há 30 anos, o Senhor te deu um grande presente. O Senhor te deu um grande presente. Um dos melhores presentes que Ele podia ter te dado. E conforme você for escutando essa música, vai lembrando do teu presente, com todas as particularidades do teu presente, com todos os desafios desse presente que você recebeu, com os sofrimentos que esse presente te traz, mas é o seu presente. É com esse presente que você vai para o céu. É só abraçando esse presente, não importa como esse presente esteja, é só abraçando esse presente que nós vamos para o céu. Dos presentes que o Senhor já te deu, tua família é um dos mais importantes tesouros, plano do amor de Deus. E por mais que difícil estiver, nem penses em desistir. Não abandones a tua família, precisa de ti. Dos presentes que o Senhor já te deu, tua família é um dos mais importantes tesouros, planos do amor de Deus. E por mais que difícil estiver, nem penses em desistir. Não abandones a tua família, precisa de ti. Crê na força do amor que tudo pode mudar. Ama a tua família, o amor vencerá. Como foi feliz a Santa Família de Nazaré, a tua também será se te tiveres fé. Jesus, Maria e José, nossa família vossa é. Jesus, Maria e José. Jesus, Maria e José, minha família vossa é. Jesus, Maria e José, minha família vossa é. Abençoai, abençoai a minha casa, cuidai bem dela pra mim. Vou amar minha família,
cuida bem dela pra mim. Vou amar minha família até o fim. Eu gostaria de pedir a você que tem a sua família aí pertinho de você. Você possa se unir ao seu esposo, a sua esposa, tem alguns filhos já no colo. Vamos fazer essa experiência de estar diante de Jesus, com a nossa família. Se o seu pai não está aí hoje, fica pertinho de algum pai, de alguma mãe. Que o Senhor quer nos ensinar nessa noite a ser família. Se o seu filho não está aqui hoje, pense no seu filho e já vai colocando para Jesus tudo aquilo que você tem vivido na sua família. Peça a Jesus a graça de você valorizar a sua família como ela é, não como você desejaria que ela fosse. Ame e valorize a sua família. Nós vamos cantar de novo essa música e abraçando a sua família, pensando na sua família, entregando as cruzes da sua família, pedindo à Sagrada Família que a felicidade que eles viveram, você possa viver também na sua família. Os presentes que o Senhor já te deu, tua família é um dos mais importantes tesouros, plano do amor de Deus. E por mais que difícil estiver, nem penses em desistir. Não abandones a tua família, precisa de ti. Dos presentes que o Senhor já te deu, tua família é um dos mais importantes tesouros, plano do amor de Deus. E por mais que difícil estiver, nem penses em desistir. Não abandones a tua família, precisa de ti. Crê na força do amor que tudo pode mudar. Ama a tua família, ama a tua família, o amor vencerá. Como foi a Santa Família de Nazaré, a tua também será se te tiveres fé. Jesus, Maria e José, minha família vossa é. 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 Abençoai a minha casa, cuida bem dela pra mim. Vou amar minha família até o fim. Abençoai a minha casa, cuida bem dela pra mim. Cante. Vou amar minha família até o fim. Vou amar minha família até o fim. Amém. Valorize a sua família, dê um abraço, um beijinho, um carinho. Se você está com uma pessoa amiga da comunidade, dê um abraço nessa pessoa. Hoje nós
saímos daqui diante da presença de Jesus Eucarístico, diante dessa pregação, com a certeza do nosso coração que precisamos valorizar as nossas famílias, valorizar o nosso esposo, a nossa esposa, valorizar os nossos pais. Talvez não foram senhores na educação, mas tentaram passar o melhor para nós, naquilo que foram criados também, mas foram os pais e as mães que o Senhor nos confiou. Fernando, aqui a nossa irmã Alessandra, do Renato, ela coloca pela internet que nós temos que valorizar a nossa família como ela é, pois foi essa que Deus nos deu. E não devemos comparar a nossa família com a dos irmãos, pois ela é única e tem medida certa para nós. E também temos alguns pedidos de oração aqui dos nossos irmãos da Francisca, da Chiquinha. Ela pede oração pela sua família. Da Maria da Natividade, que também pede oração pela família. A Vivian Rodrigues pede oração por ela e pela família. Maria Goretti também, por todas as pessoas que necessitam da Sagrada Família e por sua família. E tantos outros irmãos, temos uns 30 nomes aqui que passaram pelo Facebook, pedindo para deixarmos lá diante do Santíssimo, depois nós vamos colocar em nossa capela, com seus nomes, com as suas orações. Amém. Que o Senhor abençoe a todos, que o Senhor coloque no coração de cada um esse desejo de família, porque todos nós somos família, não importa como nós estamos, como confirma a nossa irmã Alessandra, nós temos que valorizar a nossa família, como ela está hoje. Fernando, só mais um minutinho também, nós temos aqui a nossa irmã Edna da Austrália, que nos acompanha pelo chat ao vivo aqui, a Raquel, também temos a nossa irmã Alessandra, né, que eu já falei para vocês, a Tânia Moreira, lá de Portugal, que ficou conosco 2 semanas, nos acompanha ao vivo, o Juarez, de São José dos Campos, e a Andréia, nossa irmã, lá da missão de São José do Rio Preto. Amém. Que Deus abençoe a todos. Vamos olhar para o Senhor, fazer a nossa oração de entrega da nossa família, de consagração da nossa família. Vá rezando, consagrando a sua família, os desafios que você tem. Talvez Deus escolheu você para resgatar a sua família, resgatar a união na sua família. Talvez a sua família esteja assim, talvez dilacerada, desunida, mas Deus escolheu você para unir a sua família, primeiro com a oração, em segundo com a sua postura. Vá consagrando a sua família a Deus nesse momento. Tudo pode ser mudado pela força da oração. Nós estamos diante do Senhor que tudo pode, do Senhor que pode dar harmonia para a nossa vida familiar, o Senhor que pode resgatar todos aqueles que estão nas drogas, no vício, que estão na infidelidade. Só o Senhor pode fazer isso. E Ele conta com cada um de nós. Conta com a nossa oração, com a nossa colaboração. Nós consagramos as nossas famílias a Ti, Senhor. E pedimos, Senhor, realiza uma grande obra de resgate, Senhor. O Senhor sabe aquilo que em nossas famílias precisa de cura, de libertação, de resgate, de vida nova. Pela força da oração, Senhor, nós clamamos a Ti, confiamos a Ti, Senhor. Confiamos a Ti todos os pedidos de oração que nos chegam, Senhor. Confiamos todas as pessoas que rezam conosco pela internet. Confiamos essa obra Sagrada Família que existe para evangelizar e resgatar as famílias. Todos os projetos dessa obra, Senhor. Consagramos o Ministério Cântaros. E para encerrar esse momento também, eu peço que o ministério se coloque na presença de Jesus agora. E nós vamos rezar por vocês também, porque vocês precisam também. E nós queremos também como comunidade Sagrada Família, e nós temos
essa missão, nós temos esse carisma de ser família. Nós precisamos ser especialistas em famílias. E precisamos levar as pessoas também a serem famílias. Nós queremos impor as nossas mãos e, Senhor, rezar por cada um deles, Senhor. Nós queremos, Senhor, entregar cada um, Senhor, que aqui está, Senhor, que veio te servir, Senhor. E queremos te pedir, Senhor, por todos os familiares, Senhor. Cada um dos familiares, filhos, Senhor, parentes, Senhor. Nós pedimos, Senhor, entra com o teu poder maravilhoso, com a tua luz, Senhor. Vem agora curar, Senhor, libertar, Senhor. Vem libertar, Senhor, de vícios, Senhor. Vem libertar, Senhor, de tudo aquilo que não é seu, Senhor. Vem, Senhor, fortalecer essas famílias, Senhor. Vem dar vida nova, Senhor, a essas famílias. Um novo ânimo, Senhor. Um novo ardor, Senhor. Vem resgatar, Senhor, essas famílias, nós te pedimos, Senhor. Cada um, Senhor, desta família, desse ministério que é uma família, Senhor. Vem fortalecer a união entre eles, Senhor. O Senhor sabe tudo aquilo que eles estão vivendo, Senhor. E sabemos que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus, Senhor. Sabemos que o Senhor trabalha no coração deles também nas dificuldades, nas provações, Senhor. Age, Senhor, poderosamente. O teu agir só pode ser poderosamente, Senhor, porque o Senhor é que tem o poder de tudo, Jesus. Age, Senhor, nessas famílias, Senhor. Equilibra, Senhor, restaura, Senhor, dá harmonia, Senhor, a tudo que está desequilibrado, Senhor. E envia, Senhor, abundantemente, sopra sobre eles a unção do teu Espírito nesse momento, Senhor. Dá-lhes, Senhor, uma nova efusão do Espírito no coração de cada um deles, Senhor. Para que não parem, Senhor, nas dificuldades, Senhor, mas que isso possa ser um incentivo para te amar mais, Senhor, para servi-lo mais, Senhor. Derrama o teu amor, derrama o teu Espírito, Senhor. Kiria la la baria la hala manduria la varia shiria la bandara la kandoro lo bandara ya shara la bandara la iera la mandara kandoro lo bandara la kanduria la hala bandara ya shiria la hala mandoro lo bandara la bandara. E que essa palavra desista não entre, Senhor, na vida deles, Senhor, no ministério deles, na vida familiar deles, Senhor. Não deixe que a sujeira, Senhor, entre, Senhor. Iria la kala mandoro lo bandara la shiria la bandara la kandoro lo bandara la shiria la kala mandara yara la barie noria la bandara la birie na mandoro lo banda kanduya la kala mandara la baria la bandaria la baria la bandara la kandoria la baria la mirie noro lo bandaye la kala mandia la parilo lo mandia la kala manduri kandaya shiri mondoro lo banda kandaria la kala manduri la baria la banda iria la manduria la bandaria la. Amém, Senhor. Obrigado, Jesus, que eles possam estar unidos como família, unidos a Ti. Muito obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor realizou neste momento, na vida deles, em nossas vidas. Queremos valorizar as nossas famílias, as nossas vidas. Muito obrigado por essa noite tão abençoada, Senhor. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Percebe e entende que os melhores amigos são aqueles que estão
em casa, esperando por ti. Acredita, nos momentos mais difíceis da vida, eles sempre estarão por perto, pois só sabem te amar. E se por acaso a dor chegar ao teu lado, vão estar pra te acolher e te amparar, pois não há nada como lá. Tua família, volta pra ela. Tua família te ama e te espera, para o teu lado sempre está. Tua família, volta pra ela. Tua família te ama e te espera, para o teu lado sempre está. Tua família, tua família, nossa família. Aplauda o Senhor. A vitória de Deus para nós. Obrigado. Podemos sentar um pouquinho? Como é bom ser família, né, gente? E é preciso também, na prática agora, exercitarmos tudo isso que nós ouvimos, não é? Da valorização da família, em todos os sentidos, as áreas. Precisamos valorizar os nossos idosos, valorizar os nossos pais, valorizar estar em casa. Como é bom estar em casa na nossa família. E sempre é tempo de resgate, sempre é tempo de voltarmos para a nossa família. Não é? Que bom, né, gente? Obrigado, Sandra, por essa pregação, pela sua disponibilidade. Obrigado ao Ministério Cântaros, por mais uma vez nos ajudar também a rezarmos melhor, a estarmos na presença de Deus. A semana que vem nós teremos, gente, as 1000 Ave-Marias, também que é um momento muito forte de oração. Nós não teremos toda essa dinâmica do grupo de oração, como normalmente nós fazemos. Nós teremos a partir da meio-dia